Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que eu canto, que eu ouço essa canção, eu me emociono muito. Essa é uma canção da Sara Beatriz. E quando você puder, ouça essa canção, medite nessa letra. Essa canção ela vai falar da grandiosidade do nosso Deus, do como Ele é tremendo e como a voz dele ecoa sobre as águas. Quando eu ouvi a primeira vez essa canção, eu fiquei meditando, meu Deus, no Gênesis, bastou uma palavra tua, haja, e tudo começou a existir. O Senhor trouxe à existência aquilo que não existia, apenas com a sua voz. Então, essa voz que ecoa todos os dias no nosso coração, é essa voz que eu preciso ouvir e que você precisa ouvir. Essa voz, ela acalma a água, o mar agitado. Essa voz, ela aquieta a alma que porventura vem estar inquieta. A alma que não consegue descansar. Essa voz, ela calma. É a voz que fez o universo existir. Meu irmão, eu quero dizer para você, muitas das vezes nós perecemos. Por quê? Porque damos ouvido a outras vozes que não é a do Senhor. Então, meu irmão, eu quero falar para você nessa noite algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Passe a ouvir a voz do Senhor. Mas para que você ouça a voz do Senhor, você vai precisar ficar em silêncio. Você vai precisar orar, ter fé e ficar em silêncio. Porque no silêncio Ele vai falar e você vai compreender a sua voz. Então, meu querido, minha querida, pare de ouvir vozes que te atribulam. Pare de ouvir vozes que não te dão a direção certa. Pare de ouvir vozes que te criticam. Pare de ouvir vozes que te julgam. Passe a ouvir a voz de Deus. Porque a voz dele é livramento no meio do tormento. A voz dele é cura para a tua alma, para o teu corpo físico. Porque basta uma palavra do Senhor. Tudo vai mudar na sua vida. Mas para isso você precisa ouvir somente a voz de Deus. Há muitos tipos de vozes por aí. E todas elas têm sentido. E muitas delas nos tiram da presença, nos tiram do foco. Mas eu quero dizer para você nessa noite, passe a ouvir a voz do Senhor. Passe a ouvir a voz do Senhor. A letra dessa canção também vai dizer que se eu não te ouvir, eu morro, eu pereço. Irmãos, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós perecemos, nós morremos. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem necessidade de ouvir a voz de Deus. E há muitas maneiras que Deus quer falar com você. Deus quer falar com você usando um irmão que está ao seu lado. Deus quer falar com você através de uma canção. Deus quer falar com você através de uma situação. Então esteja atento ao que a voz do Senhor. Esteja atento. Aí a letra da música também vai dizer que eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Por que a letra vai dizer isso? Porque muitas vozes estão ecoando.
nos nossos ouvidos nesses últimos tempos. A voz do engano, a voz da mentira, a voz da confusão, da divisão, a voz da morte. Mas eu quero dizer para você, cale todas essas vozes, buscando a presença do Senhor. Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai viver. Se você ouvir a voz de Deus, você vai prosperar. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai ter vida com abundância. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ele está falando com você todos os dias. E uma das maneiras que você tem de ouvir a voz de Deus é você dobrar os seus joelhos, ir para o teu secreto e começar a ouvir, a louvar o teu santo nome, a orar a Ele, a ler a palavra, porque você vai ouvir Ele falando com você. Coisa maravilhosa quando você está no seu secreto e Deus começa a te revelar, Deus começa a falar com você e você começa a chorar na presença dEle, sentindo a presença dEle. Ele vai te dando a direção, Ele vai te dando a orientação que você precisa. Você quer viver? Ouça a voz de Deus. Cale outras vozes que estão soando no seu ouvido. Basta ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, busque a Ele, clame a Ele, dobre os seus joelhos todos os dias, leia a palavra todos os dias, para que você possa entender e ouvir o que Deus quer falar. Esteja atento, porque Deus vai usar alguém para falar com você. Esteja atento, meu irmão, para ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe. Ele sempre vai querer falar conosco, porque todos os dias Ele ia na virada do dia para conversar com Adão. Isso demonstra o quê? Que Ele quer conversar comigo e com você. Mas muitas das vezes a agitação do dia a dia nos deixa tão dispersos que nós não conseguimos perceber que Ele chegou para falar conosco. Então esteja atento. Sinta esse Deus falando com você. Ouça esse Deus falando com você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Seja abençoado, seja curado, seja próspero em nome de Jesus.